Olá, gente, tudo bem? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde. Trouxe esse assunto, tá? Solidariedade e mora, porque foi um assunto bastante abordado durante o semestre e trouxe porque, como caiu bastante nas provas, eu temi que tivesse que caísse também na prova final. E aí eu gostaria de trazer aqui o conceito para vocês não perderem nenhuma questão amanhã. Tô torcendo por todo mundo, gente, vai dar certo amanhã, tá? Espero muito que vocês passem nessa prova de amanhã. Vamos lá, sem mais delongas, para as obrigações solidárias, tá? Primeiro e depois mora. Vamos falar sobre as obrigações solidárias. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Gente, vamos guardar no coração o que é solidariedade. A solidariedade pode ser do credor, que é a parte ativa, ou do devedor, que é a parte passiva. E aí, para poder ter solidariedade, tem que ter mais de uma pessoa, tem que ser duas ou mais pessoas. Porque a solidariedade é o quê? Quando é o credor, é quando o credor, que é a pessoa que tem o direito de cobrar a coisa, né? De cobrar a obrigação, são três pessoas, por exemplo. E aí, eles precisam receber 30 mil. Quando não tem solidariedade, cada um pode cobrar só a sua parte. Vamos dizer, José, Maria e Júlio. Aí eles não têm solidariedade, tá? Aí estão devendo 30 mil. Então quer dizer que cada um deles só pode pedir quanto? 10 mil, porque não tem solidariedade. Pode cobrar cada um os seus 10 mil. Mas quando está em solidariedade, isso quer dizer que, tipo, João, Paulo e Júlio, que estão em solidariedade, quer dizer que Paulo pode cobrar os 30, Júlio pode cobrar os 30. Cada um das partes tem o direito de cobrar o valor total, porque eles estão em solidariedade. Da mesma forma, quando é a parte passiva e está em solidariedade, isso quer dizer que as três partes têm a obrigação de pagar o valor cheio. Depois eles podem subrogar dos outros, né? Pedir a parte dele aos outros. Mas numa solidariedade, eles também têm o dever de pagar o valor cheio. Todos eles têm o dever de pagar o valor cheio. Isso não quer dizer que eles vão pagar 3 vezes o valor, não. Isso quer dizer que cada um deles tem o dever de pagar o valor cheio, assim como quando é credor, os três têm o direito de cobrar sozinhos o valor cheio, entende? Então, por ser algo assim de responsabilidade, não é como cada um pode pagar o valor cheio ou receber o valor cheio, né? Porque está em solidariedade, isso precisa estar em lei ou na vontade das partes, que geralmente é em contrato, né? Isso não pode ser só presumido. Presume-se, não pode ter presume-se que está em solidariedade, não. Precisa estar solidariedade com força de lei ou na vontade das partes, que geralmente na vontade das partes é um contrato, certo? A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional, ou a prazo, ou pagável em algum lugar diferente. Não tem um valor específico, não tem um jeito específico de solidariedade, gente. Ele pode ser com condição, eles podem ser com um prazo, pode ser pagar em um lugar diferente. Isso aí não tem nada restrição sobre isso. Vamos lá. Agora, eu preciso que vocês guardem no coração essa expressão. Solidariedade ativa. Gente, às vezes na prova não está dizendo credor, vai estar especificando uma solidariedade ativa. Então, toda vez que vocês veem a expressão solidariedade ativa, vocês precisam saber que se refere ao credor. E quem é o credor? Aquele que tem o direito de cobrar. Por isso que ele é ativo, ele cobra, é ativo no cobrar, entendeu? Então, sempre que vocês verem a expressão solidariedade ativa, guarde no coração, solidariedade ativa refere-se ao credor e solidariedade passiva refere-se ao devedor. Daqui a pouco a gente vai ver a solidariedade passiva, mas agora vamos examinar a solidariedade ativa, que é a do credor. Vamos lá.
Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, não é proporcional, não é a cota parte. Se está em solidariedade, eles têm o direito de solicitar o cumprimento da prestação por inteiro, certo? Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Veja só, se tem uma solidariedade em que eu e mais duas pessoas está devendo a Adriana. Enquanto a Adriana não cobrar diretamente a um dos três, qualquer um dos três vai lá, pode ir lá pagar, porque como está em solidariedade, né, se estiver em solidariedade, qualquer um dos três pode pagar o valor cheio para a Adriana. Agora, no momento em que a Adriana pedir a um dos três, por exemplo, se ela cobrar judicialmente para mim, eu preciso pagar. Eu não posso dizer, mas tem duas pessoas ainda na solidariedade, não posso. Eu vou pagar o valor cheio para a Adriana, porque ela cobrou judicialmente, e aí eu posso depois pedir, né, subrogar dos outros, pedir a parte dos outros que eu respondi, que eu paguei, e eles precisam devolver o valor, entendeu? Mas enquanto não for cobrado a um deles, qualquer um dos três pode pagar, mas no momento que for cobrado a um deles, o que foi aquele que recebeu a cobrança precisa pagar o valor cheio. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponde a um quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Gente, por exemplo, vamos dizer que tem dois herdeiros, né? Tinham três pessoas na solidariedade e uma das três pessoas ela faleceu. Então tem dois herdeiros. Isso quer dizer que um herdeiro sozinho ele não pode cobrar o valor cheio, não, porque esse direito era da pessoa que faleceu. Aí, se tiver os dois juntos, né? Se os dois herdeiros juntos, não corresponde à pessoa que faleceu, eles juntos podem sim cobrar o valor cheio, né, inteiro, mas ele sozinho só pode cobrar a sua cota à parte, tá? Agora, se for uma obrigação indivisível, como um carro, lembra? Carro, casa, coisa que não dá para dividir, aí não tem como cobrar só a cota à parte. Eu vou dizer, eu quero uma cota à parte da casa, do carro, não. Aí vai pedir o valor, a coisa que é indivisível, aí é uma exceção. Mas quando não é exceção de coisa indivisível, o herdeiro sozinho só pode pedir a sua cota à parte. Agora, vamos lá, da solidariedade passiva. Lembrando, mais uma vez, que sempre que vocês verem a expressão solidariedade passiva, refere-se ao devedor, gente. Às vezes ele não vai colocar devedor na prova, ele vai colocar estou em solidariedade passiva, João, Miguel, não sei o quê, e Maria. Aí vocês vão saber que eles são os devedores, tá? Mas ele vai usar essa expressão, solidariedade passiva ou ativa. Vocês precisam saber a quem se refere cada um, para poder conseguir pensar melhor a prova e acertar as questões que tiverem essa expressão, tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos aos artigos. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial, totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ó, assim como se estou em solidariedade, eu posso pagar o valor todo cheio e eu posso pagar uma cota à parte. Só que se eu pagar a cota à parte, eu me livrei? Não, porque eu estou em solidariedade. Ainda que eu pague uma cota à parte, eu estou ainda devendo, porque eu estou em solidariedade. E o valor que resta ainda está em solidariedade, tá? Ainda eu preciso pagar a pessoa. Mesmo que eu tenha pago a minha parte, vamos dizer. Não importa. Mesmo se eu estiver em solidariedade, eu ainda estou devendo, mesmo pagando parcialmente. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Assim como a pessoa não pode pedir sozinha a coisa toda, a não ser que seja uma coisa, né, não divisível, ela também não vai pagar tudo, mesmo que a pessoa que ela herdou era solidário, né? Mesmo assim como ela não pode cobrar, ela não vai pagar totalmente, só a sua cota à parte, tá?
salvo se a obrigação não for indivisível, né? Não for, for indivisível. Lembrando que se é indivisível, não tem como pedir uma parte. A coisa é indivisível, então se pede a coisa. É uma exceção. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Lembra que eu falei, assim como você pode se juntar para poder cobrar, você também pode se juntar para poder pagar aquela coisa lá, tá? Que você, todos os herdeiros juntos correspondem à pessoa que faleceu, então estão em solidariedade também. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita os outros devedores, senão a parte à concorrência da quantia paga ou revelada. Gente, se eu perdoei um dos devedores, né, ainda tem o valor que não quer dizer que eu perdoei todos, não. Se eu perdoei só X, Y e Z ainda precisam me pagar. E aí X foi perdoado, mas Y e Z ainda precisam pagar o valor que restam. Então, Y vai ter que pode pagar o valor inteiro e Z também, entendeu? Ainda que seja um só perdoado, não perdoou um, não perdoou todos, não, tá? Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Não pode fazer nada sem consentimento do outro para agravar a situação, certo? Solidariedade, tem um poder sim, mas quando é para prejudicar, não pode ser usado isso para prejudicar, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Gente, é uma solidariedade, né? Aí todos estão precisando pagar o valor equivalente, né? Porque não é solidariedade, mas se teve algum problema, causou dano, só vai pagar pelas perdas e danos a pessoa que causou. Se todos causaram, todos pagam, mas se uma pessoa só da solidariedade causou o dano, ou a perda, ou os dois, né? Essa pessoa é que vai ter que pagar. O equivalente todos têm, todos sim, mas a perdas e danos só quem causou. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente por um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Deixa eu explicar. A mora, que é a demora de fazer alguma coisa, né? O valor que pago pela demora, a mora e os juros da coisa, todos também respondem solidariamente. Só que aí a pessoa que eles podem cobrar da pessoa que causou essa mora ou esses juros para dar a parte para poder devolver o dinheiro, né, que os outros pagaram. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem o direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos o do solvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito das partes de todos os codevedores. Quer dizer isso. Vamos lá. Se uma pessoa está solvente, mesmo se um deles for perdoado, gente, vamos dizer, tem Maria, José e Francisco. Aí Francisco foi perdoado, né? Saiu da solidariedade e ficou os dois. Só que Francisco, ele está insolvente. Então, mesmo que um deles tenha sido perdoado, remido, alguma coisa assim, ele mesmo assim paga pelo insolvente, tá? Ele paga pelo insolvente, mesmo depois de remitido a dívida, ele paga pelo insolvente, porque ele está em solidariedade, tá? No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade, vendo pelo credor, pela parte que na obrigação incumbir o insolvente, ratificando. Mesmo que a pessoa tenha sido perdoada da solidariedade, se tiver um insolvente, gente, não tem perdão certo, vai pagar a parte do insolvente sim. A parte do insolvente é dividido pelos que não estão insolventes. Mesmo que, ainda que tenha um perdão, se tem um insolvente, a parte do insolvente é dividida para todo mundo. Agora vamos falar de mora.
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. O que é isso? Pedi um carro, aluguei um carro, tenho que devolver no dia 5 e devolvo no dia 7. Eu estou em mora. Por quê? Eu vou ter que pagar mora porque eu demorei a cumprir aquela obrigação. Então, esses dias que eu atrasei, eu preciso pagar essa mora, entendeu? A mesma coisa, eu tinha que entregar o carro. A pessoa, por culpa da pessoa, eu não consegui entregar esse carro. Ela não recebeu. Então, ela que vai ter essa mora, entendeu? Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora dela causar. Mas, ó, gente, isso aqui já caiu. Letra de lei, eu já vi isso numa questão. Grava esse 395, por favor. Responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa. Mas vai pagar mora, juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. Guarda isso no coração. O que é que paga? Paga mora, paga juros, atualização dos valores monetários, tá? E horário do advogado. Isso já caiu em prova, gente. Guarda esse artigo no coração, para vocês não errarem a questão se cair. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Gente, é um exemplo, eu teria que devolver alguma coisa, mas a pessoa, eu atrasei, mas a pessoa só era útil para ela naquele dia. Depois daquele dia ela não quer mais, não vai mais servir para ela. Então não adianta eu devolver, não pagar a mora. Eu preciso pagar perdas e danos, porque ela só ia ser útil para ela naquele dia que eu ia devolver. Depois eu vou ter que pagar perdas e danos. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Se não for culpa do devedor, gente. Se eu não entreguei, não devolvi o carro, mas não foi por minha culpa. Então eu não pago mora. Eu só pago mora quando tiver o quê? Culpa. Lembra? Sempre que tem culpa, gente, vai ter que pagar alguma coisa. Nesse caso aí é mora. E ainda vai pagar juros, correção monetária e honorários de advogado. Então, vamos nunca fazer essas moras, nunca causar mora. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Se a coisa é ilícita, quando é que começa a mora? Quando ele fez a coisa ilícita. Isso já cai em prova também. Quando é que começa a mora numa coisa ilícita? Quando ele praticou. Não é quando ele atrasou só. Se a coisa está ilícita, ele já está em mora no momento em que ele praticou. Não é quando descobriu, não. É quando ele fez, quando ele praticou. Às vezes eles trocam a palavra. Em vez de colocar quando praticou, eles colocam quando ele fez, quando foi descoberto, quando não sei o quê. Não. Cai em mora no momento que ele praticou, quando a coisa é ilícita, tá bom? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de fato fortuito ou força maior, e se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Peguei um cavalo, aluguei um cavalo lá no Aras, né? Sempre tem essa questão. João pegou um cavalo no Aras. Gostou, era para devolver no dia 10. Gostou muito do cavalo e não entregou no dia 10. Tinha uma pessoa que queria alugar esse cavalo no dia 13. Só que ele também não devolveu o dia 13. Aí no dia 14, o que aconteceu? Houve uma cobra mordeu o cavalo, picou o cavalo e ele morreu porque quem colocou a cobra lá não foi o devedor. Foi um caso fortuito. Aconteceu, mas ele estava em mora. E se ele estava em mora, ainda que seja um caso fortuito ou de força maior, como ocorreu durante o atraso, aí ele responde por essa mora, tá bom? E ainda responde pelas perdas e danos, né? Porque não, ele deixou de emprestar e o equivalente do animal também. Ele tem que pagar, nesse caso aí, ele pagaria também o equivalente do animal. A não ser que ele prove que isso ia acontecer, mesmo ele devolvendo a coisa. Se provar, aí ele não paga, não.
Vamos lá para os exercícios de fixação, gente. A, B e C são credores solidários de D. Ou seja, A, B e C podem cobrar a quem? A D. Juntos, eles estão em solidariedade. Isso quer dizer que qualquer um deles pode cobrar a porção inteira para D. No valor de 30 mil reais. Se A perdoar a dívida de D, A é um dos credores, né? Se ela perdoar a dívida de D, quais são as consequências jurídicas para B e C? Vamos lá, começar de baixo para cima. Vamos começar pela letra D. O perdão da dívida por A não tem qualquer efeito, pois a solidariedade ativa impede o perdão unilateral. Não, gente, não impede não, tá? A solidariedade não impede perdão. O perdão da dívida por A extingue a obrigação de D apenas para com A, permanecendo a obrigação integral para B e C. Sabe qual é a única palavra errada nesse quesito? Integral. A única coisa errada aí é integral. Por quê? Não é integral, não. É proporcional. Se foi perdoado, a dívida tem que diminuir. Senão não fazia sentido perdoar, não. A dívida precisa diminuir. Então, a única coisa errada aí nessa questão é a palavra integral, certo? Vamos para a letra A, só para poder a gente explicar direitinho. O perdão da dívida por A extingue a obrigação de D para com todos os credores solidários de jeito nenhum, gente. Quem perdoou foi A, B e C não pode ser prejudicado porque A perdoou, não. Então, essa está errada por causa disso. E a letra B, como vocês estão vendo aí, é o gabarito. Vamos ver por quê? O perdão da dívida por A extingue a obrigação de D somente no que se refere à parte de A. Tá vendo? Só vai ser a parte de A. Vamos dizer, se dividiu aí igual, é como se tivesse diminuído aí 10 mil reais, tá? E aí, ele ainda precisa pagar para B e C os 20 que faltam. Por isso que eu falei que na questão C, na letra C, a única palavra que está errada é a palavra integral, porque seria proporcional, né? O valor restante, alguma coisa assim. Então, gabarito letra B. João, Maria e Pedro são devedores solidários. Lembrando que às vezes vai ter assim, ó. João, Maria e Pedro estão em solidariedade passiva, sabe? Aí são devedores solidários. De um contrato no valor de 90 mil reais. O credor, Carlos, decidiu cobrar a totalidade da dívida somente a João. Neste caso, assinale a alternativa correta. Vê só, João, Maria e Pedro, eles estão em solidariedade. O que isso quer dizer? Que João pode pagar a dívida inteira, Maria pode pagar a dívida inteira ou Pedro pode pagar a dívida inteira. Por quê? Porque eles estão em solidariedade. Então, vamos ver qual dessas questões vai expressar isso. Vamos começar da letra D. João pode recusar-se a pagar a totalidade da dívida, devendo Carlos cobrar proporcionalmente de cada devedor solidário. Não, se está em solidariedade, ele não pode recusar-se a pagar, tá bom? Letra C. Carlos só pode cobrar a totalidade da dívida de João se ele for o devedor principal. Em solidariedade, não tem isso de devedor principal ou secundário. Todos têm o mesmo dever de pagar a dívida inteira. Vamos pular para a letra A. João pode exigir que Carlos divida a cobrança igualmente entre todos os devedores solidários. Não pode. A essência da solidariedade é que todos respondem pelo valor inteiro, integral. Então, vamos ver porque o gabarito é a letra B? Vamos lá. João é obrigado a pagar a totalidade da dívida a Carlos e depois pode cobrar de Maria e Pedro a parte correspondente de cada um. Perfeito, é isso aí, gente.
solidariedade, quem for cobrado tem que pagar a dívida toda e depois ele pode cobrar o valor correspondente às demais partes. Vamos para a próxima questão e a última, né? Em um contrato de locação, o locatário deixou de pagar os aluguéis devidos na data combinada. Após ser notificado pelo locador, o locatário permanece em mora. Assinale a alternativa correta sobre as consequências da mora. A mora do locatário implica a obrigação de pagar juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos, além de eventuais perdas e danos. Vamos lá, esse é o gabarito. Vamos ver por que as outras não são gabarito. A mora do locatário não gera obrigação de pagar juros, apenas a correção monetária e as perdas e danos. De jeito nenhum, tem juros sim. Com certeza tem juros. Letra C. A mora do locatário gera a obrigação de pagar somente os juros de mora, excluindo a correção monetária e as perdas e danos. Nada disso. Tem tudo isso aí e um pouco mais. Letra D. A mora do locatário não tem qualquer efeito jurídico até que o locador entre em uma ação judicial. Não. A mora começa a ocorrer, gente, assim que ele começa a praticar, tá bom? Assim que ele começa a praticar, assim que ele incorre em atraso, já começa a acontecer, né? Só começa a contar com uma ação judicial, não. Então é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo, que vou trazer as questões para vocês. Daqui a pouquinho eu estou liberando para vocês. Já estou aqui pegando as questões, trazendo para poder refrescar a mente de vocês, para amanhã vocês conseguirem fazer a prova bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Até mais. Tchau, tchau.